Finalmente eu retornei para essa plataforma maravilhosa, então vamos lá, pois esse vídeo aqui pode ser resumido em apenas uma única frase: pouca vergonha, uma vez que eu não sei por qual caralho de motivo eu simplesmente resolvi falar mais uma vez a respeito de Shumatsu no Valkyrie. Alguém pediu por essa porra? Não, ninguém pediu por essa porra, mas ao invés de eu apenas ignorar a existência de Shumatsu no Valkyrie devido ao fato de eu não ter gostado da primeira temporada, eu fui lá e me propus a assistir a segunda temporada, uma temporada em que me disseram que tinha melhorado pra cacete. O negócio tava um hype absurdo dentro da comunidade de Shumatsu, o bagulho era assustador, sendo que eu, que vi aquela atrocidade conhecida como a primeira temporada, de olhos abertos, tinha uma breve noção da desgraça que estava por vir e não tava botando muita fé no hype que estavam colocando em cima da segunda temporada. Mas vamos com calma. Shumatsu no Valkyrie é a grande obra dos deuses contra a humanidade em um torneio de lutas 1 contra 1, em que a sua adaptação para anime foi um desastre sem tamanho, onde o negócio mais parecia uma apresentação de PowerPoint. E vamos concordar, a maioria das lutas que tivemos ali na primeira temporada nem ao menos eram boas para início de conversa, principalmente a primeira, sendo que lá nós só tínhamos 3 lutas na primeira temporada: Lobo vs Thor, Adão vs Zeus e Kojiro contra Poseidon. Ou seja, a parada tava realmente feia pro lado de Shumatsu. Só que ao mesmo tempo a luta do Adão contra o Zeus foi realmente muito boa, mesmo com os problemas do anime, onde ali eu vi realmente o porquê das pessoas gostarem tanto de Shumatsu. Fora o final da temporada com a entrada do Jack, o estripador, no torneio, que fez o meu hype ir lá pra cima e, de certo modo, ignorar tudo que eu não tinha gostado e desse mais uma chance pra essa obra. Afinal, o que poderia dar de errado, não é mesmo? Pois é, deu tudo errado, absolutamente tudo errado. Tanto que um dos meus pensamentos internos sobre a obra acabou se concretizando, o de que Shumatsu no Valkyrie vive única e exclusivamente de hype. E não, isso não é necessariamente um problema. Até o final do vídeo vocês vão entender o meu ponto. Mas bem, nessa segunda temporada nós tivemos apenas 2 lutas adaptadas: a luta do Jack, o Estripador, versus o Hércules, e a luta do Shiva versus o Raiden. E ok, são menos lutas do que na primeira temporada, mas a luta do Hércules é realmente um pouco grande, e a luta do Shiva... a gente fala sobre ela daqui a pouco. Pois, sendo bem honesto com vocês, a luta do Hércules e do Jack é simplesmente sensacional em tudo que ela se propõe a fazer. Começando pelo conceito dela, onde temos um deus extremamente justo e benfeitor, tanto que ele nem ao menos concordava com a extinção da humanidade para início de conversa, contra o ser humano mais podre que já pisou na Terra. Um contraste super incrível, na minha opinião, tornando as interações entre esses dois personagens em algo super interessante. É muito foda os diálogos que temos aqui, até mesmo as interações da plateia, que se tornam algo muito interessante, uma vez que não temos pessoas necessariamente atreladas ao Jack Estripador na história e nem na vida real, na verdade, pois Jack o Estripador, na verdade, ele nunca foi descoberto. Então nós não temos muito bem esse parâmetro de quem estava envolvido com eles, quem estava em sua história, nem nada desse gênero, tá ligado? E a questão é, como a gente vai torcer por um cara como esse? Independente de ele estar do nosso lado ou não, a gente tá falando do serial killer mais famoso do mundo e possivelmente dos mais perigosos que já tivemos em toda a história da humanidade. Uma história que reforça indiretamente o argumento dos deuses de que a humanidade é algo podre, sendo que ao mesmo tempo temos um deus que está do nosso lado, mesmo que não esteja lutando por nós, como o Buda vai fazer na sexta luta, por exemplo. Mas mesmo assim, ele é um símbolo de justiça e sempre foi. O humano que subiu aos céus e se tornou um deus, tanto que até mesmo os deuses apreciam a sua coragem e o aceitaram de braços abertos, mesmo com essa aversão que eles têm pelos seres humanos. Ou seja, conceitualmente, devido a todos esses pontos que eu apresentei, essa luta é realmente espetacular. Agora, em questão de história, mais precisamente a história própria de Shumatsu no Valkyrie, a gente tem coisas a se levar em consideração. Para início de conversa, já é característico de Shumatsu que os personagens têm uma história de background, meio que pra gente se identificar mais com eles, entender os seus motivos, o que até aí é de boa. Só que nessa obra as histórias são alteradas pra mostrar um lado específico do personagem, o que é normal disso acontecer, como na história do Sasaki Kojiro, que fez com que ele se tornasse o maior perdedor da história do mundo, ou a história do Adão, que por mais que não tenha sido tão alterada assim, ele ainda se entregou por amor e tudo mais, ele ainda assim tem aquele poder doidão dele lá de copiar poderes dos deuses, que não faz muito sentido com a história real dele, vamos concordar com isso aqui. Tendo isso em mente, a história dada por Hércules aqui é meio sem graça. Na real, ela chega a ser chata em diversos momentos, quase que eu assisto ela em 2x pra vocês terem uma noção, o que faz com que ela tenha servido apenas para dizer que o Hércules era um humano e viveu bastante tempo entre os humanos e por isso ele os defende, mas sem muito mais coisas interessantes pra falar a respeito dele. Agora, a história do Jack é putaria, pois que história boa pra cacete, sério. Amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Desde o conceito dela, já que dá uma justificativa pro Jack ter tanto ódio relacionado às prostitutas e o motivo pelo qual ele faz essas coisas, uma vez que, como eu disse lá atrás, o Jack na real nunca foi descoberto. O cara pode estar vivo até hoje, a gente nem ao menos sabe, simplesmente porque ele conseguiu se manter escondido durante toda a sua vida. Logo, o autor teve uma liberdade criativa do cacete pra fazer essa história do jeito que ele quisesse, e ele fez, sendo que essa história do Jack em específico é um dos pontos que eu acho que o anime fez
tão bem quanto o mangá, o que já é, inclusive, um gancho pra eu poder falar sobre os termos técnicos dessa luta. Começando pela trilha sonora dela, que, mano, já era boa na primeira temporada, mas é algo que todo mundo sempre falou. O anime de Shumatsu no Valkyrie tem uma trilha sonora do cacete, e realmente tem, sendo que nessa luta eles usaram uma versão de uma das músicas do AC/DC e uma versão de London Bridge, que é essa música que o Jack sempre fica cantando e que ficou na minha cabeça por um bom tempo depois de eu terminar de assistir essa porra. É simplesmente fenomenal, ainda mais quando você escuta essa música sendo cantada por crianças e tudo mais. Nessa história do Jack fica tudo mais macabro, mais palpável pra história dele, sabe? Isso sem contar que quando a gente vai pra direção, essa parte da história do Jack se sobressai em alguns pontos, como a palheta de cores que muda e o formato da tela que fica em 3x4 ao invés de 16x9, que é o padrão que temos hoje em dia, o que dá um certo ar de algo mais antigo, como se fosse um cinema mais clássico, um programa de televisão, quase como se fosse um rádio, sabe? É bem legal de se analisar essa parte da história do Jack, se você olhar os mínimos detalhes, é bem interessante mesmo. Indo pra luta de fato, eu tenho que dar meus parabéns pra essa porra, pois o que eles fizeram aqui é simplesmente fenomenal. Realmente melhoraram bastante em relação à primeira temporada, por mais que ainda não esteja perfeito, longe disso, mas com toda certeza é mais assistível e divertido do que a primeira temporada, tanto que o 3D usado aqui ficou realmente muito bom. Eu não colocava fé quando tinha visto o trailer, mas quando eu fui pro resultado final, a parada ficou bacana realmente. Eu achei do caralho, sinceramente. Só que esse lance do 3D é discutível. Eu mesmo gosto de 3D particularmente, eu acho que aquela afirmação de que todo anime 3D é ruim ou que 2D é sempre melhor é meio equivocada pra mim. Tipo, o novo filme de Dragon Ball 3D é muito foda e as animações dos jogos de Naruto também são do cacete e por aí vai. E só pra fechar de vez esse tópico da luta entre o Hércules e o Jack, eu tenho que mencionar o desfecho que ela teve, que pra mim foi incrível. Realmente não tava esperando por aquilo, mesmo sabendo que o Jack ia ganhar, pois eu tinha recebido esse spoiler e ainda assim me surpreendi, principalmente com o Jack sendo meio que tocado pela bondade do Hércules e meio que deixando um pouco de lado essa sua face maligna que ele tem, por alguns instantes. Fora a cor que ele vê quando o Hércules morreu, pois pra quem não tá ligado, o Jack aqui consegue ver as cores das pessoas de certo modo e elas mudam de acordo com as emoções que as pessoas estão sentindo naquele momento. Então quando o Jack olha pro Hércules com aquele olhar esperançoso e o Hércules pergunta pra ele que cor ele viu naquele momento, faz toda a diferença nessa narrativa, sabe? Foi um desfecho que realmente me deixou satisfeito com essa luta em especial. E olha, o que ocorreu depois dessa luta foi uma das coisas que mais me deixou de queixo caído em relação a essa segunda temporada, pois essa luta teve um impacto real fora da arena. Os deuses ficaram putos com a morte do Hércules e a Brunhilda ficou triste também e não conseguia aceitar muito bem o fato dela ter colocado uma pessoa como o Jack, o Estripador, pra lutar contra uma pessoa que ela admirava tanto, que era o Hércules. Fora que tava começando a rolar tretas até mesmo nos bastidores da luta, principalmente por parte do Loki e do Buda ali, tanto com alguns samurais e aqueles 7 deuses lá. Então a parada realmente deixou as expectativas lá em cima. Então, tendo observado tudo isso, eu esperava bastante da próxima luta que iria vir. E ela quase me fez desistir dessa obra pra todo o sempre. Raiden, o maior lutador de sumô da história contra Shiva, o deus indiano mais forte de todos. Em resumo, a história do Shiva é uma merda, a história do Raiden é uma merda, a animação voltou a ser um lixo, a direção é porca, o desfecho é broxante e as interações entre esses dois personagens e a plateia, as motivações deles me dão vontade de enfiar o celular na minha bunda e eu cheguei no final da luta e coloquei essa parada em 2x de tão ruim que tava. Mano, vamos lá. O drama desses dois personagens é péssimo. O drama do Shiva é que ele perdeu seu melhor amigo pelo fato do Shiva ter se tornado mais forte que ele, sendo que o amigo dele ainda tá vivo e tá cagando baldes pra essa história toda, ou seja, a parada do Shiva é só birra mesmo. E o Raiden é pior ainda, uma vez que a história dele se baseia em eu sou forte demais pra esse mundo, e é só isso mesmo. Ele apenas é forte e nunca consegue lutar com todo o seu poder, o que não é necessariamente uma história ruim, mas depois de tudo aquilo que eu tinha visto com Jack e com Hércules, eu esperava coisa melhor vindo disso aqui, tá ligado? Essa luta é uma das provas que Shumatsu no Valkyrie é um 8 ou 80, pois eu nem ao menos sabia da existência dessa luta antes de ver um anime, o que muita gente diria que é o normal, uma vez que eu não li o mangá, mas acontece que Shumatsu é uma parada que estoura bolhas, tanto que sempre que ocorre uma parada foda na obra, as pessoas que não acompanham essa buceta ficam sabendo imediatamente. Eu mesmo sei que o Tesla vai aparecer, eu sabia que o Buda ia lutar pela humanidade, e eu sabia o resultado da luta do Jack, mas essa luta aqui eu não ouço ninguém falando sobre por aí, nem mesmo em relação às teorias
que essa obra tem, onde eles colocam outras pessoas pra lutar e tal, vem se um certo personagem que apareceu antes ganharia de um personagem que tá aparecendo agora, nem ao menos nisso essa luta aparece, muito menos pessoas querendo falar sobre essa luta e analisando ela a fundo. Não, nada disso acontece. E é por um motivo muito simples, essa luta, como eu disse antes, é ruim em todos os sentidos, parece que tá lá apenas pra tampar buraco, o que confirma o posto dela como o plug anal de Shumatsu no Valkyrie. Essa piada agora eu exagerei pra caralho, vou tomar no cu. Enfim, pra finalizar essa parada toda, o Raiden perde pro Shiva, a humanidade perde mais um ponto, os deuses ganham mais um round, e eles nos dão mais um presente com o anúncio do Buda vindo lutar pela humanidade, mostrando assim o meu ponto de que essa porra vive única e exclusivamente de hype. E como eu disse, isso não é um problema, inclusive eu mesmo fui pego por esse hype. E sim, mesmo sabendo que isso ia acontecer do Buda e lutar pela humanidade, e já sabendo os resultados da luta dele, eu não resisti e fui ler o mangá. E depois de tudo isso que eu falei, mesmo falando que não é tão bom assim, mesmo falando tão mal da segunda luta, mesmo falando tão mal da primeira temporada, eu ainda assim me rendi ao hype, tô lendo o mangá, e eu acho que essa não vai ser a última vez que a gente vai ver Shumatsu no Valkyrie aqui no canal. O que mostra que eu sou completamente influenciável e que essa jornada tá longe, mas muito longe de acabar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like, se não gostou, também deixa o dislike aí, foda-se também. Ajuda no engajamento de qualquer forma e eu acho que isso é o que vale. Se torne membro para ajudar o canal, quem puder. Os membros estão aparecendo aí na tela, ou espero que estejam aparecendo pelo menos. E fiquem na paz, pois agora que eu voltei, eu pretendo fazer muito mais vídeos do que antes. Então, até a próxima.